Oi, esse é o Projeto Piloto Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre temas que nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo e a nos sentir menos solitárias nas nossas jornadas. Conversas sobre comportamento, diversidade, bem-estar, maternidade e o que mais der vontade. Eu sou Lu Ferreira, influenciadora, mãe e empreendedora que acredita que cada dia é uma oportunidade para a gente ser melhor do que ontem. Eu sou a Thaís Farage, eu sou consultora de moda, mãe do Miguel e do Tom e adoro uma boa conversa. Oi, hoje a gente tá aqui com a Laura Ancona. Bem-vinda, Laura. Obrigada. A Laura é jornalista, lutadora de Kung Fu, mãe do Raul, da Tereza, da Irene e diretora da Marie Claire. Muito chique, todos os títulos muito chiques. Gente, lutadora de Kung Fu, achei demais. Ela é muito 11 influencer anos. do Kung Fu também. Caraca! Há 11 anos. Faixa marrom. Exato, indo pra preta. Ai, gente, eu quero muito lutar Kung Fu, mas não é sobre esse o episódio. Não é sobre isso. Mas a Laura, eu já fui lá várias vezes pedir um motivacional. Eu vou uma hora, eu vou conseguir. Sabe, Thaís, que quando eu comecei a lutar Kung Fu há 11 anos atrás, foi bem quando eu tava prestes a fazer 30 anos, já entrando um pouco no tema da nossa conversa. Boa. E eu não sei se com vocês foi assim, mas eu passei os meus 20 anos totalmente sem fazer nenhum tipo de exercício, só indo no rolê, balada, morei fora, e Odiava. etc. E aí, antes de fazer 30, eu falei, putz, acho que eu preciso fazer alguma coisa. E eu não odeio academia, eu odeio... Enfim, tentei milhares de coisas, não me adaptei a nada. Mas eu acho que luta é uma coisa pra mulher. E ali eu super me encontrei no Kung Fu, assim. Eu acho que tem uma coisa da flexibilidade, da respiração. Eu sou super certinha de disciplina, então pra mim funciona a coisa da hierarquia do mestre, sabe? Da hora de falar, da hora de tomar água. Super funcionou pra mim. Eu vou fazer. Eu tô muito Vamos convencida. fazer uma aula junto. Vamos. Leva a gente. Eu já falei pra Thaís várias vezes. O Mig já faz, né? É. Já fez, parou agora, mas fez no mesmo lugar que a Laura faz. E o Mig saiu super bem. Cara, Eu lembro que... o Mig é muito, Né, o Mig é tipo- muito bom de coisas do corpo. Tipo, ele joga bola muito bem e tudo, sabe essas crianças que são do corpo? O Miguel é Sim. do corpo. Mas ele encheu o saco, ele tá na fase do futebol, que é uma puta fase chata, mas tudo bem. Não é sobre isso também, o podcast. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Eu amei só vocês pra me tirar da licença maternidade. Uma Mas eu tô honra. super feliz de Não. estar aqui. Se o peito começar a vazar, seja... Tá bom. Bom, e uma honra que você esteja aqui nessa fase que a gente sabe que não é fácil, né? Conseguir um tempinho pra... Mas tô feliz da vida. Minha bebê tá com 3 meses, né? Então... Mas Já dá saudade, né, de sair. Já tava morrendo de saudade. Essa semana eu fui, assim, semana passada eu fui num evento de uma amiga, e aí essa semana eu fui no lançamento do livro de outra. Tanto começando porque já volto ao trabalho também, né? Daqui 1 mês e meio eu volto, então... Tem que ir, né? Laura, me conta um pouco, com quantos anos você teve a Irene? 40, Thaís. É louco. Eu fiz 40 esse ano e um pouquinho depois ela nasceu. Eu engravidei com 39, o que é um negócio maluco, né? Porque na geração das nossas mães, mesmo das minhas amigas mais velhas, quase ninguém tinha filho nessa idade. Era tipo, né? era E hoje em dia, um monte de gente tem filho aos 40. É muito louco que quando eu tava na maternidade que ela nasceu, eu fiquei passando na porta da maternidade. Sabe quando você vai vendo os enfeites de criança? E aí eu fiquei vendo a data de nascimento das mães. E aí eu fiquei reparando, porque eu falei, você é a única mãe com 40 aqui. E mais da metade tinha pelo menos uns 35, 36, Olha. muitas acima de 40, muitas com gêmeos, acho que também de tratamento mais velhas. Sim. sabe? Sim. Então eu falei, olha, acho que tá aí, óbvio, uma tendência dentro do nosso recorte de uma maternidade, de um hospital privado e etc. De né? escolher ser mãe. Exato, mas é bem comum. E você sentiu diferente, assim? Porque é isso, né? Nossa ideia aqui hoje é um pouco falar sobre idade, sobre... Mais do que, acho que envelhecer, é sobre essa coisa do etarismo, da idade mesmo, de como é que a gente vai sendo jogada pra escanteio. Até essa ideia, né, de que a gente vence. Então, se não tiver filho até essa idade, não vai ter mais. Como se também a única via de maternidade fosse engravidar. Mas como é que foi pra você, assim, fazer 40 e ter mais um filho? Totalmente diferente a experiência, Thaís. Eu acho que eu tenho umas coincidências com você, né? Que também é segundo casamento. Não é o Sim. mesmo pai dos meus primeiros filhos, que são Sim. gêmeos. Então, eu engravidei com 32 dos gêmeos e engravidei com 39 da Irene. A experiência totalmente diferente fisicamente. Foi mais difícil fisicamente, por incrível que pareça, da Irene, sendo um bebê só. Eu acho que por conta da idade, também por conta da pandemia, que eu vinha, embora eu faça exercícios e tal, eu lute, numa frequência muito menor do que
quando eu tive os gêmeos, mas de cabeça foi outra coisa, assim, eu sempre falo para as minhas amigas que ainda não são mães e querem ser, em especial as mais jovens, se puder, espere, congela os óvulos, se tem essa vontade de ser mãe biológica, porque apesar de ter sido um pouco mais difícil fisicamente, o cansaço, basicamente, acho que o cansaço da gravidez, as dores, eu lembro de ter umas dores na lombar, no ciático, coisa que eu não tinha quando eu tinha 32, mas a cabeça é outra coisa, é a segunda vez, casamento novo, é diferente, mas nada como maturidade, né? Saber que vai passar, Sim. saber que você já chegou num patamar profissional que tudo bem parar um pouco a Não vai ser carreira. esquecida. Não. Nossa, isso deve ser demais, ter essa tranquilidade, assim. Não chega a ser uma tranquilidade, né? Mas é uma Ah, mas maturidade. mas é uma Eu acho, tranquilidade. né? é uma tranquilidade, assim, de não tem nada que vai, assim, quando a gente vai ficando mais velha, a gente sabe que não tem nada que vai tirar o que já é seu, Sim. né, E do seu também, lugar. a gente já passou por experiências, né? Assim, a gente já conseguiu, né, dar a volta por cima algumas vezes pra entender que, sei lá, se precisar, eu dou conta também, né? Não fica naquela… Exato. Tem uma vantagem também, né, de eu estar numa empresa, a Marie Claire, ela é parte do Grupo Globo, aqui no Brasil, e ela é parte do Grupo Marie Claire na França, então eu brinco que eu tenho 2 chefes. São 2 empresas que super apoiam a maternidade, Que com legal. licença estendida, é um privilégio dos poucos e cada vez maior no Brasil, que a gente sabe que o emprego formal cai. Então, isso também me deu uma tranquilidade. Mas eu já tinha isso quando eu engravidei dos gêmeos. Então, nossa, Thaís, eu se pudesse teria mais um, assim. Eu só não tenho mais um porque é muito caro. É muito caro. Cara, e como tá sendo pra você fazer 40? Assim, eu ando… Eu acho que, assim, eu ando muito nesse tema de pensar sobre envelhecer, ainda que eu seja muito nova. Mas eu não tenho mais 20 anos. Eu tenho 38, 2 filhos, segundo casamento, já tô aí, né? E eu ando pensando muito sobre envelhecer. E isso pegou pra mim em 140 caracteres, não é pra ser uma história triste, porque a minha mãe morreu muito nova. Minha mãe morreu com 33. Então, assim, e com 33 anos foi o ano que eu separei. Foi um ano muito importante na minha vida, assim, de divisão de tempo. E todo aniversário que eu faço, pra mim, é muito feliz. Assim, é muito… Eu estou tendo a chance de viver uma idade que a minha mãe nunca viveu, sabe? O meu referencial primeiro de mulher não viveu. Então, eu tenho uma relação, eu tenho percebido muito na terapia também, que eu tenho uma relação muito feliz com o ficar velha, com fazer aniversário. E eu já tenho amigas que ficam deprimidas já de fazer aniversário, assim, que já estão, ai, tô ficando velha, num sentido ruim, né? Não fala a idade. Acho que eu ainda não tenho, assim, até porque eu acho que eu sei, a idade das minhas amigas, elas ainda não estão podendo, mas se puder, não quer tocar nesse assunto. Quando eu fiz 30 anos, eu tentei meio que não falar para as pessoas que eu tava fazendo 30 anos. Porque na internet, eu comecei a perceber uma super mudança no perfil de empresas que me contratavam pros publis. Super. Porque essa 30, daí começa a vir só skincare e aí a parte de maquiagem já não chega mais, assim. É como se, não vamos botar coisa colorida, que essa daqui agora é skincare, é anti-idade, anti-rugas, anti-sinais, anti-tudo, né? Expressões que a gente nem pode usar mais, né? Não se usa mais, né? Nem a exato. própria indústria. Mas Ela alguns mesma se ainda reviu. usam, sabia? Mas o Chega… anti-idade, por exemplo, é um termo que as grandes… É horrível, né? Não, e as grandes empresas de beleza já aboliram. Porque, assim, é o tal do etarismo, Total. né? Anti-idade. Mas é muito louco você falar isso, Lu, porque eu me conecto nesse sentido que quando eu tinha 20 anos, eu lembro do sofrimento meu de sair dos 19 para os 20. Uma loucura, né? Caraca. Uma loucura. Eu acho que é o medo da vida adulta, talvez. Tem muito Sim. mais a ver com isso do que com envelhecer propriamente. Mas hoje em dia, Thaís, eu concordo com você, assim, eu não tenho… não é que assim, nossa, que felicidade, vou ficar velha. Mas assim, qual que é a alternativa? É a morte, né? Eu não quero morrer, eu quero viver muitos anos, quero ver meus filhos crescerem, amo o que eu faço, eu acho que tô ficando melhor no que eu faço com a idade. E, cara, tá tudo bem. Não significa que eu aceite super bem meus cabelos brancos, os meus cabelos… Eu tentei até na pandemia, falei… Eu tentei, não consegui também. Não consegui. Apesar de estar cheia de cabelo branco, assim, eu também… Mas foi muito bom pra mim ter ficado aquele tempo de cabelo branco, porque hoje em dia, eu lembro que eu tinha quase, sei lá, parecia quase que eu tava doente quando eu começava a aparecer o cabelo branco, sabe? Eu tenho que sair correndo pra emergência. Agora eu fico, assim, tipo, sei lá, tem 2 meses que eu não pinto cabelo, sabe? E eu vou pintar, e eu fico em paz, mas eu ainda não consegui, tipo, não vou pintar
mais. E eu acho que tudo bem. Eu acho que essa parte de aceitar melhor também não veio do nada, né? Eu acho que a indústria tem falado sobre isso porque nós, mulheres, a gente tem exigido mais disso da indústria também. É uma via de duas mãos. Mas lá na Marie Claire eu tenho várias colegas de trabalho bem mais velhas do que eu. E muitas que deixam cabelo branco. E aí eu acho que eu fui aprendendo um pouco com cada uma delas. Primeiro porque são mulheres que eu admiro muito pela inteligência. E aí, pelo estilo. Eu acho que tem uma delas que se veste super bem, que é super estilosa. E eu vejo foto dela de 10 anos atrás e ela não era assim. Aham. Então você vê o quão a idade, ela tem quase 10 anos a mais do que eu, fez bem pra ela. É que se vestir bem é sobre se conhecer, né? Exatamente. E assim, eu acho que é ver que é possível. A gente organiza um evento de liderança lá na Marie Claire com executivas. E a Angélica participou desse último, porque ela é a garota da L'Oréal para falar justamente sobre isso, sobre etarismo. E a Angélica teve uma menopausa precoce, ali Eu com vi. 38, de 38 para 39 anos, imagina, com a sua idade. Eu já, assim, e ela teve 3 filhos também, Era né? isso que eu ia falar, porque tem uma coisa de menopausa precoce, pra quem não teve filho, parece que é maior, né? Sim, parece que sim. Eu também E não sei ela pouco, teve né? 3. Ela teve 3, exato. E aí foi muito legal ver esse tema borbulhar ali, porque a gente estava num time de executivas, a maioria delas por volta de 50 anos, algumas com mais, outras com menos. E aí me fez parar para pensar sobre a menopausa. Uma delas, que é assim, trabalha é a presidente de um dos maiores bancos do Brasil, não vou citar o nome dela aqui porque ela não está na conversa, mas ela falou, pô, quando eu entrei na menopausa, eu precisei explicar para o meu chefe que eu estava entrando na menopausa, porque eu estava tendo hot flashes, que são aqueles calores, ela estava tendo muita oscilação de humor. E assim, as empresas se preparam para a mulher que vai ter filho, né? De mal em mal. Então, tem a licença maternidade, tem aquela tolerância com hoje é o dia de exame, hoje é o dia disso, e não se prepara para a mulher que entra na menopausa. E, em geral, são altas executivas, que são mulheres mais velhas. Sim. Não, eu nem. E é isso que eu ia falar, assim, é muito novo pra mim, que consumo muita informação de moda e beleza. Eu nem sei o que deveria ser feito pra preparar um lugar pra É isso que eu ia falar, eu sei muito pouco sobre menopausa. É muito. É isso, e eu leio pra caramba. Não é que eu sou uma pessoa que não estou neste universo, não consumo esse conteúdo. É que não tem esse tema conteúdo. meio proibido, né? Assim, a gente não escuta dizer, ninguém exatamente isso, fala, não. assim, fica ali escondido e. É a mulher seca, né? A mulher que acabou, a mulher que não reproduz mais. Sendo que a gente já tá tão avançado na conversa sobre escolher não ser mãe, etc. O que o útero vai ter a ver com o meu potencial de alguma coisa, né? Então, acho que é isso. Eu também entendo pouco sobre menopausa. A minha mãe teve menopausa precoce, ali por volta... Precoce não, mas cedo. 42, 41, 42. Então, muito provavelmente isso é genético, né? Muito provavelmente eu também devo entrar na menopausa um pouco mais cedo. Então, é algo que eu tenho estudado e perdido medo. Eu acho que tem um lance que a gente... que eu temo, pelo menos, de entrar na menopausa, que é o lance do vigor e da desejo sexual também, Sim. né? Você consegue... A gente ouve, né? E eu ouço as mulheres que passaram pela menopausa falar disso. Acho que a libido cai, mas cai tanto quanto, sei lá, na minha cabeça. Eu tô amamentando, né? Eu tô ali com a prolactina bombando. Aham. Não é a minha primeira, segunda, nem terceira coisa que eu vou pensar no dia da minha vida sexual, neste momento. Então, acho que entender que também são fases, que a gente entra em ciclos e... E que tem hoje em dia muita coisa pra fazer, né? Eu não sei, assim, eu ando bem nesse movimento, assim, de tipo, tá tudo bem, vai ter muita coisa pra fazer, vai ter hormônio, sei lá, cada uma vai encontrar um caminho mais confortável pra pensar na menopausa. Eu acho que pra mim tem 2 coisas que pegam quando eu penso sobre envelhecer. E, de novo, eu acho que eu gosto, eu não acho, tudo bem, é a melhor opção. Eu acho que eu tô numa fase, tipo, achando muito legal envelhecer, assim. Eu vejo, sei lá, eu fico... Não sei, vejo mulheres mais velhas que eu admiro muito e eu fico pensando muito, assim, falo, cara, que delícia de vida, olha como ela tá vivendo bem. A minha sogra, mãe do Ivo, porque as minhas 2 são sogra ainda, né? Eu também eu gosto tenho muito, eu tipo, não quero deixei soltar sogra. ninguém. Não, nem ex-cunhado, tudo É família. isso, exatamente. Então, a minha sogra, mãe do Ivo, que é o meu marido atual, cara, eu olho pra ela todo dia e eu penso que eu quero ser um pouco igual a ela, sabe? Ela toca em bloco de carnaval, ela tem um monte de amigos, ela viaja pra caramba, ela tem uma vida muito legal. E é isso, assim, ela foi uma mulher que trabalhou pra caramba, ela tem uma carreira super importante na área dela.
E aí chegou uma hora que ela decidiu que ela ia aposentar, aposentou, e não é que ela virou assim, né, na minha cabeça, a coisa do aposentar, ainda mais eu que amo trabalhar, era um lugar sombrio, assim, ruim. Sim. E não, e ela tá muito feliz, e agora ela ama o Tom, ama o Miguel, faz coisa com os meninos. Então eu olho pra isso, de verdade, do fundo do meu coração, me inspira muito esse lugar do envelhecer. E eu tenho, por exemplo, uma tia, irmã da minha mãe, que tem 50. Ai, meu Deus, eu vou errar a idade dela. Vamos lá, Thaís. 56, por aí? 56, 55. Que, cara, sei lá, ela corre maratona, sabe? Ela é incrível, ela adotou uma criança bem mais velha. Eu tenho muito referencial em volta de mim de mulheres que estão com mais de 50 e vivendo uma vida muito legal. Então, é que eu acho que aí vale a gente parar um pouco e pensar sobre o que é envelhecer, né? Assim, o que a gente considera, por que é ruim envelhecer? Por que a gente tem o conceito de que envelhecer não é algo que pode ser bom, positivo e inspirador? Porque Envelhecer a gente é para contra a mulheres, ruga. né? Eu acho que esse parênteses é importante fazer, né? Para mulheres mais, mas eu acho que quando a gente fala assim, um velho, também não é positivo, né? Ligar com o envelhecimento. Porque para mim, E eu tenho muito amigo homem em crise. Não, quem tem porque a crise do gente- 40 é o homem, né? Exato, não, porque a gente tá se preparando para É isso, isso. né? A gente faz terapia muito mais, a É. gente se cuida de alimentação, de exercício muito mais. Eu não tô falando dados da minha cabeça aqui, é estatístico, né? Então, Sim. eu acho que pra gente tá sendo mais suave neste momento. Porque também era isso, o lugar do homem mais velho era o lugar do senhor respeitado. Agora virou Sim. velho, né? Não, mas a gente ainda acha o homem mais velho sexy. Ainda é mais sexy ter cabelo branco quando é homem. E ainda tem um lugar de que a gente fala muito ainda essa frase. O homem envelhece melhor do que a mulher. A gente fala muito isso ainda. Mas enfim, o que eu tava dizendo sobre o conceito de envelhecer é que eu acho que quando a gente liga envelhecer a algo negativo, é porque a gente liga a, tipo, falta de vida, de vigor, de realização. Então, quando você fala o que você admira, né, na sua tia, na sua sogra, é que elas são mulheres que ainda realizam coisas que são interessantes, né? Então, assim, ela teve uma carreira interessante, mas agora ela decidiu que ela vai tocar no bloco, e é uma fase da vida que ela não podia viver antes, porque tinha carreira, e agora ela tá realizando uma coisa que ela não conseguia fazer antes. A mesma coisa com a sua tia, que, né, continua ali tendo uma vida ativa e se sentindo realizada e tendo projetos. Porque, pra mim, o meu medo, né, de envelhecer, a minha questão com o envelhecimento, eu nunca nem pensei sobre menopausa e o que isso pode afetar o meu corpo e calor e tal. Acho que eu não cheguei ainda nessa fase. Eu tenho 37, também não tá tão distante assim. Só que o meu medo é não conseguir me sentir realizada, não conseguir realizar coisas e me sentir motivada pra continuar fazendo coisas que façam com que eu me sinta útil, assim. Eu acho que é Cara, o essa meu a questão. medo não é esse. Qual Vou é? compartilhar. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de saúde. Eu estava falando assim, porque a gente tem medo de envelhecer porque vai pra esse lugar de não ter vida, né? Mas, cara, é palpável. A gente vai perdendo coisas ao envelhecer. A gente perde muita coisa mesmo. Assim, a gente, sei lá, a minha sensação é de que quanto mais você envelhece, mais perto você tá de morrer. Ainda que, né? Você pode morrer agora, você pode morrer depois de amanhã, não é isso. Mas tem um negócio do ciclo da vida, né? Que você vai passando pelas coisas assim. E eu acho que a gente vive a vida jovem projetando o futuro. E é quando eu for ter filho, quando eu casar, quando eu tiver tal trabalho. Quanto mais velho você for, mais você viveu. E mais bagagem você mas tem mas pra passou, valorizar. né? Não Mas passou. fica Não eu concordo passou. com você, Você mas eu tá ali entendo a dentro. Thaís, Não, eu porque também você fica com entendo. medo do futuro. E agora? O que eu vou planejar? Exatamente, É. assim, e agora, enfim, acho que agora eu consigo entender, assim, desde que eu tô nessa super pensando sobre envelhecer, e eu acho que pra mim tem aí uns 4 anos que eu penso ativamente sobre isso, que eu consigo ver que não é, que tem muito plano pra fazer, que tem muita vida pra viver. Eu amo Grace and Frank, e é isso, assim, dá pra separar com 70, 80 anos e ainda se apaixonar de novo, e ainda viver outros romances. Mas eu acho que tem um lugar mesmo de, sei lá, ter mais problema de saúde, ter essa coisa, tem às vezes coisa de conflito hormonal, de menopausa. Eu acho que vão tendo dificuldades naturais mesmo. E que de alguma maneira também é muito novo as mulheres, né? Assim, a gente ser um país velho. E as referências que a gente tem, né? Eu acho que eu entrevistei recentemente, um pouquinho antes de sair de licença, a Glória Maria, que é uma mulher tradicional, que não fala sobre a idade dela e tudo bem, fica todo mundo tentando adivinhar a idade. Gente, não Deixa importa, deixa ela ela. não falar, deixa ela. Que também teve filho mais velho, né? Então ela foi mãe Sim. depois dos 50, de 2 meninas. Mas ela falou uma coisa pra mim que
É diferente da sua sogra, por exemplo, que ela falou: o dia que eu parar, eu vou morrer. Então, eu vou trabalhar até o último dia que. Elza Soares. Vou trabalhar até o último dia que eu existir, eu vou estar lá trabalhando. Já tem outras, como a sua sogra, como a minha sogra do meu primeiro marido, a Ana, que quando fez 65, que subiu o Kilimanjaro e se preparou 2 anos. Ela gosta de esporte de aventura e tal, se aposentou no trabalho e foi viver isso. Então, eu acho que é o que é para você, né? Eu acho que para você vai ser trabalhar, para você vai ser talvez não trabalhar. Eu vejo a minha mãe muito, muito jovem de espírito, eu não sei, enfim, essa é uma expressão legal de se usar, mas eu vejo o quanto ela se renova com os netos, assim, ela tem 5 netos, então para ela, o dia a dia dela são os netos, ela ama. Delícia. E a gente que tem filho pequeno, né, isso não significa que quem não é mãe não tem, mas acho que ver principalmente os nossos filhos mais velhos, que tem ali 7 anos, né, você também, Lu, do quanto a gente aprende com eles, e quanto a gente se sente jovem, Muito. de aprender. Filho rejuvenesce, tranquilo. Né? Não, tranquilo, assim. Imagina neto. Então, eu acho que nos últimos 4 anos eu tenho feito a minha poupança. Então, do que eu tenho medo? Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de perder mobilidade. Eu tenho medo de... Porque eu gosto muito de ter autonomia. Eu gosto muito de ser dona da minha vida, de fazer as minhas escolhas. Então... E é isso. Minha mãe morreu de câncer, de leucemia. Eu vivi em hospital anos. Então... Eu resolvi que eu vou fazer a poupança da saúde o quanto for possível. Então, eu faço muito exercício. Que era uma coisa que você não fazia, né, Thaís? Não. Eu acho que eu não tenho esse medo, porque eu já tenho uma doença que é tão cabeluda que, tipo assim, sabe? O que é, né? Uma gota no oceano. Sim, pode ser. Assim, eu tenho uma doença crônica que não tem cura. Autoimune. Lúpus. Eu tenho espondilite anquilosante, que é uma doença que pode levar à perda de mobilidade. Então, todos os dias, e aí, acho que tem isso também, assim, né? Pode ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 30, mas pode ser que é uma doença que me leve para uma cadeira de rodas. Então, todos os dias eu tento viver ali um dia perfeito para que eu continue tendo mobilidade e energia e continue vivendo a minha vida da maneira que eu me sinto bem, né? E esse movimento contribui para que a doença não evolua. E também contribui para que outras doenças não venham, porque afinal de contas eu passei a viver uma vida super saudável para prevenir isso. Então, assim, é isso. Eu acho que eu não penso muito na questão, eu tenho medo de ficar doente. Eu sou doente crônica. Existe essa doença instalada em mim, ela não tem cura. Então, sabe? Acho que também tem isso. Eu acho que doença não é exclusividade da velhice. Não. E tem muita gente por aí vivendo com Mas eu acho que é uma esse exclusividade da juventude achar que não morre. Eu acho que essa é a grande Mas turning point, burra, assim. Né? Mas é isso. Gente, por que a gente é tão irresponsável quando a gente é adolescente? Lógico, se a gente pensa no dia seguinte, a gente não faz nada do que a gente faz ali quando a gente tem 17 anos. Você sabe que eu não era, né? Assim, só eu era. Nossa, eu fui total inconsequente, né? Eu fui total, eu assim. Não. E aí, eu acho que pra mim é um pouco essa mudança, assim, de então tá, sabe? E é isso, de ter filho, de querer viver mais tempo com eles, de querer... E eu tenho a outra coisa, que também é uma coisa que hoje em dia eu me preocupo, nunca me preocupo, é muito recente, também diria que também aos 34, que é essa coisa de preocupar de guardar dinheiro. Porque eu sempre fui, ganhei e gastei. Nunca fui endividada, nada disso. Mas agora eu comecei a pensar que eu possivelmente não vou trabalhar, eu não tenho um emprego formal, né? Eu sou dona do meu trabalho. Então, eu fico pensando muito sobre isso, assim, né? Possivelmente quando eu estiver muito mais velha, eu não vou ter a mesma energia para trabalhar que eu tenho hoje. Eu não posso contar que eu vou ter, pode ser que eu tenha, mas não dá para eu contar com isso, eu preciso me organizar financeiramente. É aí que isso que me pega de envelhecer, Thaís. A minha vida profissional e, por consequência, também a minha vida financeira, assim, tenho pensado muito. Acho que a grande diferença da minha vida ao fazer 40 não foi ser mãe de novo. Foi esse turn. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu trabalho no Marie Claire já tem alguns anos, muitos anos. Sou diretora, vai fazer 5 anos. E assim, quais são os próximos passos, né? Como que você vai planejar? Como eu vou planejar a minha vida? Não vou poder ficar no mesmo lugar que eu tô para sempre, né? Qual é o próximo desafio? Qual é o próximo desafio? Que pode ser estando lá também, né? Não significa que eu vá sair, mas assim, eu acho que pensar sobre isso se tornou quase uma obsessão com a proximidade dos 40.
como que vai ser meu futuro? Ainda mais com 3 filhos, né? Então, assim, pensar nisso, como que eu vou me planejar, onde eu quero estar com 50 anos. Eu concordo com você, que acho que quando a gente é jovem, eu pelo menos também era, e eu sou certinha, mas a inconsequência no sentido de não pensar muito a longo prazo em termos de carreira, em termos financeiros. E eu acho que também isso acontece porque a gente é mulher, né? Eu acho que é quase um tabu para a mulher. A educação. Eu não tive nenhuma educação financeira. Nem Também eu. não. Nenhuma. Pelo contrário, eu lembro que quando eu estava prestes a prestar vestibular, eu pensei em fazer economia. Fui super desencorajada. Não, vai para o jornalismo. O que você vai fazer economia? Não é lugar de mulher e tal. Ouvi isso do meu pai, sabe? Putz. Então, acho que é um lugar que a gente é novo. Acho que as Muito próximas novo. gerações, certamente, eu espero que sim, estejam mais preparadas para isso. Não, e tem várias pesquisas que mostram que mulher tem um pensamento mágico com relação ao dinheiro. E sempre envolvem homens. Então, assim, eu vou receber uma herança do meu pai vai me salvar. Então, meu marido, eu vou estar casada, eu vou ficar. E, tipo, eu não quero, sabe? Eu não quero. Eu quero conseguir pensar responsavelmente sobre isso. Ainda mais, assim, as 3 aqui estão no 2º casamento, né? E é isso. Meu marido vai me é, salvar. eu Bom, não pode ser que não tenho. tenha marido. Te amo, exato. amor, mas, né? É isso, a vida vai mudando. Não dá vai- pra eu apostar minha velhice, sabe, Não, assim, em no outra casamento. pessoa, é. além de você, né? Não tem É. jeito, você precisa resolver isso. E na própria construção do patrimônio, né, a questão de apartamento, eu tô nesse momento, assim, o meu atual marido, a gente não mora juntos. A gente tá vivendo juntos agora que a gente tá com uma bebezinha pequena, mas foi uma escolha nossa, assim, de, tipo, minha totalmente consciente, de eu não quero morar junto mais, pra mim, eu acredito em casamento em casas separadas e tal. Mas como que você, né, ter 2 casas também implica em 2 contas, né? Porque quando você tá Verdade. morando É junto, caro. Mais você caro. junta. Então, como que você realiza essa equação que seja boa para você, seja boa para o casamento, seja boa para as crianças? Então, acho que é tudo muito novo, todos esses pensamentos. Eu acho que é a fase que eu tô me sentindo mudando mais depois de ser mãe pela primeira vez. É essa fase dos 40 anos e refletir sobre esses pontos que você trouxe, Thaís. E eu acho que é isso, né? Quem tem filho, o envelhecer vem junto com a responsabilidade de ter filho, que é uma responsabilidade que é muito diferente de qualquer outra coisa na vida, né? Antes de eu ter os meninos, sei lá, se desse tudo errado, eu pensava outra coisa. Eu ia vender morar. miçanga na praia. Eu ia morar com mais 12 amigos e tudo bem. Eu não tinha muito apego a nada. Agora, sei lá, eu tenho 2 crianças e ainda tenho que pensar o meu envelhecimento e cuidar delas. É tipo. É um trampo, assim. Mas eu realmente. Eu tô, assim, eu tô entusiasta, assim. E você não tem medo de morrer? Porque você tá falando disso, que eu noto muito. Eu tenho um compromisso com não morrer, Laura. Eu tô, tipo, determinada a não morrer. Não, eu tô falando sério, eu penso muito sobre isso, gente. Quem viveu uma morte tão abrupta, tão cedo que nem eu, as pessoas acham. Porque, assim, eu vejo, assim, eu acho quase fofo, mas eu acho fofo mesmo, porque é uma pureza que eu não tenho há muitos anos. Que é as pessoas que não percebem que pode morrer a qualquer momento. Porque não tiveram uma morte muito próxima. Ou então que a morte muito próxima foi uma pessoa que faz uma coisa muito diferente de você. Então assim, tive um amigo que morreu porque tava dirigindo bêbado. Aí você pensa, aí óbvio, né, que como a gente é egóico, pensar, mas eu não dirijo bêbado, eu tô salvo, sabe? Eu não, eu penso, então eu tenho um compromisso com não morrer. Eu tenho medo de avião, né? Eu brinco que eu entro no avião e olho pra todo mundo e falo assim, sorte de vocês que vocês estão nesse voo comigo, porque eu não vou morrer, portanto esse avião não vai cair. Mas eu penso muito sobre morrer, muito. Eu acho que a base da psicanálise é essa, né? Assim, o medo da morte. Eu vejo no meu filho, que acabou de fazer 7 anos, assim, como a realização, a perda do avô, 2 anos atrás, no começo da pandemia, trouxe para ele a realização da morte. E a gente fala de etarismo e tal, de ter medo mais velho, que você estava comentando, né, Lu? Você pode morrer jovem. Eu lembro muito do Raul, assim, angustiadíssimo com a morte. E falando, mamãe, eu não quero virar adolescente. Eu não quero. A coisa da síndrome de Peter Pan. Como assim? E tal. E a gente conversando, aí eu fui entender que não é porque ele não quer deixar de ser criança. Ele não quer virar adolescente, porque ele sabe que se ele virar adolescente, ele vai virar adulto. Se ele virar adulto, ele vai virar velhinho. E um dia ele vai morrer. Então, eu acho que isso acaba pegando a gente em diversas fases da vida. Caramba, etarismo ao 7, né? Exato. É cíclico, né? Mas eu acho que essa história das crianças, né? Eu penso muito em como que eu quero
sei lá, apresentar. Que horror, apresentar a morte pra minha filha. Nossa, que terrível. Mas eu penso muito na relação que eu tenho com o pensamento da morte e a relação que eu gostaria que ela construísse. Porque no fim das contas, é parte da vida, é natural, a gente vai ter que lidar com essa realidade e com as perdas que a gente vai ter ao longo da nossa vida, né? E eu descobri na terapia que eu tenho uma relação muito traumática com morte. Tinha, porque eu acho que eu tô conseguindo mudar, por conta de um trauma de infância, de quando a minha avó morreu, assim. Que eu era muito pequena e eu via minha mãe num desespero, assim. Eu tenho uma cena na minha cabeça que ela não é real, mas é como eu me lembro que aconteceu. Como você elaborou, né? Como eu elaborei isso. E aí, eu tento passar pra ela, assim, não, óbvio, não é que é uma coisa... Não é uma coisa boa, mas é natural. Então, quando ela me questiona, me pergunta assim, mamãe, você vai morrer? Vou, filha. Ai, mamãe, mas eu não quero. Falei, mas, enfim, todo mundo vai morrer? Vai, filha, todo mundo. Mas e a você conheceu sua vovó? Porque eu falo com ela que eu não conheci nenhum avô. E o meu pai, avô dela, é muito presente na vida dela. Então, ela fala, mamãe, como era o seu vovô? Eu falei, filha, não sei, eu não conheci. Ele morreu antes de eu nascer. Mas como assim ele morreu? Ela não consegue compreender que, né, enfim, uma coisa que ela tem na vida dela eu não tive na minha. E eu tento fazer com que não seja desesperador, que seja natural. Nunca vai ser positivo, mas eu acho que a nossa relação com a morte também ela é muito construída com base em crença e o que a gente vê, né, da nossa família. Quando eu era casada com meu primeiro marido, eles eram muito religiosos e a minha família nunca foi. E aí eu lembro a primeira vez que eu fui a um velório da família, eu falei assim, gente, eu nunca tinha visto um velório que as pessoas estavam calmas. Elas estavam calmas, porque elas região estavam... do conforto. Elas estavam em paz, porque elas realmente acreditavam que aquela pessoa estava num lugar bom. Então, enquanto na minha família eu via um desespero e uma coisa muito visceral, assim... Lá, eu falei, gente, então pode ser diferente essa relação, sabe? Me botou pra pensar sobre isso, assim. E aí que eu entendi que eu tinha uma visão de morte, que, assim, quando eu pensava em morte, eu ficava sem ar na hora, assim, de tanto que mexia comigo. Então, eu acho que a gente precisa também elaborar melhor essa relação, sabe? Concordo 100% com você, Lu. Assim como a gente não tem educação financeira, a gente não tem educação pra finitude. E é isso, assim, é a única certeza, né? Um clichêzão. Mas falar sobre morte com criança, eu acho que é importante. De uma maneira que não se torne um grande tabu. Para quando acontecer na vida delas, vai acontecer, porque vai acontecer na vida de todo mundo, né? Isso não seja um grande trauma. Por outro lado, eu tinha muito nessa fase com o Raul, disso, de, não, filho, todo mundo vai morrer e tal. E ter um papo como se fosse um adulto, como se estivesse conversando com um adulto. E eu via que isso, na verdade, trazia mais sofrimento nele. E eu e o pai dele, a gente tentava consolar ele nesse sentido. Aí um dia o João, que é meu companheiro atual, ele falou assim, Laura, talvez ele precise de um conforto. Fala assim, você tem medo da morte? De repente você cresce, inventa uma poção pra não morrer. Quem sabe isso acalmou ele de um jeito que às vezes com a criança a gente precisa ter esse tipo... Ser lúdico, lúdico né? também. Assim, você vai morrer, mas quem sabe se você for um grande inventor. Então ele fala muito dessa poção que um dia ele vai construir. Não, e sem contar a quantidade de vida que pode ter entre isso, né? Assim, porque é isso. Eu também acho que outro dia, alguém tava me contando, assim, de, sei lá, que... não, lembrei. Qual foi a conversa? A gente tava vendo a última temporada de This Is Us. Se você ainda não viu a última temporada de This Is Us, para agora, porque eu vou dar um spoiler. Você vê This Is Us? Não, pode contar. Enfim, vou dar um spoiler. Se for ver, você esquece que eu contei, tá? Tem 6 temporadas, até lá você vai ter esquecido. Mas... A mãe, que é uma matriarca, uma figura muito importante de This Is Us, ela começa a ficar... Ela tem uma doença que esquece. Ela tem Alzheimer? Ela. Não, ela é que você vai perdendo a mobilidade. Né? Ela tem alguma doença que vai perdendo a memória. E começa pela memória recente. E aí chega uma hora na série que ela começa a confundir os filhos e não sei o quê. E aí o meu marido, muito assim, mas assim, tipo, arrasado. E aí, eu assim, de novo, como é que a gente coloca... Eu assim, cara, que delícia, eles viveram esse tempo todo com a mãe, eles estão tendo tempo de despedir da mãe. Também eu acho que tem um jeito de olhar, eu acho uma tragédia. Eu não cheguei nesse lugar, eu acho uma tragédia. Todo mundo que me conta que perdeu alguém, eu fico assim, na hora eu choro junto com a pessoa, abraço, eu acho muito triste mesmo. Mas eu acho que também tem esse outro lugar de, eu não sei, de viver a vida por inteiro.
e de ter uma sensação… Eu acho que é muito mais triste a morte que é isso, a morte precoce, que não era pra um ser. acidente. A morte banal, né? Assim… Mas A morte que parece que corta a vida que podia acontecer, mesmo uma pessoa né? que não viveu, que existiu, né? Então eu acho que também é um pouco esse meu compromisso. Quando eu falo assim, eu tenho um compromisso de não morrer, é um pouco também de… Cara, eu quero viver em plena potência, sabe? E quando morrer, as pessoas vão falar de mim no enterro assim, cara, ela Viveu viveu pra caralho. tudo, fez o que queria fazer, foi onde quis ir. E eu sinto um pouco esse fazer as pazes com a velhice pra mim, sabe? Acho que foi um pouco por aí, assim… Quero viver bem, sabe? Eu quero ser uma velha maneira. Eu fiquei vendo Sex and the City, assim, que dividiu opiniões. Eu Assim, eu amei. amo. Amo também. Amo. E eu fiquei pensando, cara, eu quero ser uma… Sei lá, entendeu? Eu quero fazer 50 anos, 60, 70, usando roupa esquisita. E as pessoas olhar pra mim na rua, tipo, toda tatuada. Eu acho que essa história do And Just Like That, né, que é a fase nova, é um ótimo exemplo da história do etarismo, né? Sim. Porque é isso, eu tô numa fase de começar a admirar mulheres mais velhas, porque fala, cara, que maneira que é essa mulher, né? Que incrível que ela tá. A Carrie de cabelo branco, a Miranda, enfim, todas elas na versão, né, atual da personagem. E aí o programa foi super criticado, tipo Super. assim, ridículas. As pessoas falaram muito mais das plásticas da Charlotte, do cabelo branco da Carrie, do que qualquer outra Mas coisa. tiveram né? as mulheres mais de 50 que falaram, gente, não é assim também, vocês estão loucas, assim, elas são muito fúteis, sem problemas reais. Mas enfim, Sex and the City também sempre foi, né? Exato. Não, e é muito louco que… Mas a questão, seja qual fosse o enredo, virou essa. Virou a idade. Exatamente. A gente tava todo mundo falando sobre a idade. Gente, mas foi muito importante pra mim, porque eu era muito Sex and the City. Eu amava a Carrie. E aí ver a Carrie mais velha. Também, Foi Foi- e aí demais. não tem esse personagem. Gente, quantas histórias a gente tem assim? Porque é isso, né? A gente tem os filmes preferidos que a gente vê 400 vezes e que a protagonista não envelhece. E aí, pra mim, a Carrie foi isso. Tipo, a minha protagonista envelheceu, sabe? Eu tive… é assim que a Carrie ficou. E ela ainda é a Carrie, né? Ela ainda gosta de sapato, ainda tem isso aqui. E assim. Não, ainda ficou viúva. Exatamente, gente, sofre uma falência, não perda viu. absurda. Ah, não, pelo amor de Deus, a essa altura do campeonato. Não sei tem lá. spoiler mais. Não sei até quando vale. Mas sabe, isso me lembra muito de uma entrevista que eu fiz uns anos atrás com a Penélope Cruz. A Penélope, ela tá pra fazer 50, eu acho. Ela tem, sei lá, 47, 48. E eu lembro que eu fui… Foi logo que os gêmeos nasceram, então eu devia ter uns 33, 34. E ela me deu uma resposta elegantérrima. Mas ela fez eu refletir sobre a pergunta que eu fiz. E eu nunca mais fiz essa pergunta pra ninguém. Fiquei com vergonha. Gente, de mas ter eu já tô feito. achando muito chique ter sido aprendida com a Penélope Cruz. Também. Mas olha, houve essa. A gente tava… Era o lançamento de alguma linha de beleza dela. A gente tava em Mônaco. E aí eu perguntei… A Penélope, ela foi uma atriz mirim. Tipo a Drew Barrymore, assim. Então, ela cresceu em frente às câmeras, né? E aí eu perguntei pra ela… Tentando, acho que… Achando que eu não tava sendo nem um pouco preconceituosa com a idade, né? Porque ela já tinha mais de 40. Eu perguntei pra ela como que foi ter essa passagem, passar por essa passagem dos anos na frente das câmeras, porque é isso. Ela tava com cabelo branco, ela falou, eu não vou responder a sua pergunta. E eu falei, não, isso nunca tinha me acontecido nesse Tipo, jeito. quem faz agora, né? Que eu fiz. Ela falou, eu não vou responder essa pergunta porque você não faria essa pergunta se eu fosse um homem. E aí, óbvio que a minha reação dentro de mim é óbvio que eu faria. Imagina, ela tá me dando essa resposta. Eu fiquei brava, fiquei magoada e tal. Continuei a entrevista. Mas depois, quando eu cheguei no hotel, eu refleti. E ela tinha toda a razão. Porque ela tinha, na época, sei lá, 42, 43 anos. E eu nunca teria feito, mesmo que fosse um ator que tivesse passado a vida inteira dele na frente das câmeras. Nossa, que bom que ela já tava elaborada, assim. Super anos atrás, antes da gente falar de etarismo. Então, eu sempre lembro, eu sempre conto esse episódio. Eu fiquei com vergonha de ter feito essa pergunta. E nunca mais fiz. E ela me fez refletir sobre idade. E hoje que eu tô chegando na idade que ela tinha quando ela me deu essa resposta, eu acho que eu entendo melhor também. Mas assim, eu que não sou a Penélope Cruz, nem sou a atriz mirim, te digo que o fato de fazer foto todo dia, vídeo todo dia, atrapalha muito o meu processo de estar bem com envelhecer. É isso, eu tenho… É quase como se eu tivesse um mapeamento de cada surgimento, de cada ruga, entendeu? É quase como se eu conseguisse ver, putz, foi no minuto 32 que essa ruga surgiu. É muito… E é Vocês que trabalham com difícil. internet, com foto e vídeo há, o quê? 10 anos? A Lu, sim. 15. Deve ser muito… É a primeira geração que vai passar por isso, né?
E é isso, assim, quando eu fiz 30, eu realmente comecei a perceber uma mudança no perfil de contratante. Eu fui Mas muito da continua, beleza. Lu, porque a indústria tá mudando. A própria L'Oréal tem uma linha pra menopausa agora. Pois que é a Angélica. tudo bem, mas aí precisa ser a linha da menopausa? Ela não pode fazer a da máscara de cílios? Porque a gente não para de usar máscara de cílios porque nasceu ruga, entendeu? É isso que me incomoda, assim. Por que não… Por que a Constância não pode ser garota propaganda de uma marca de beleza? Né, eu acho que a gente tá vendo mais, assim. Não, eu acho que a gente nunca valorizou tanto as mulheres mais velhas quanto agora. Mas Agora, acho que exato. ainda tem um Um caminho. caminho enorme, mas eu acho que tem algumas conquistas que a gente precisa celebrar. Porque senão fica difícil, né? Exato, né? Ali eu lembro que logo que eu virei diretora, a Lari, que era a nossa editora de moda na época, propôs, vamos fazer um editorial de beleza só com mulheres mais velhas, só de maquiagem. Era de maquiagem. E aí causou estranhamento. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu cresci vendo revista com mulher muito isso. mais nova que eu. Não, com 17 anos, né? Exato, Tipo, não é nem 17 30. tava velho já, né? Então, ali… E aí é isso. Óbvio, você vai usar o iluminador daquele jeito, em cima das rugas, você pode até escolher, mas você vai ter que ter outras opções pra não… Pra quem não estiver confortável. Exato. Então, eu concordo com você, Thaís. Acho que a gente nunca viu. Temos um longo caminho. E é isso, acho que a gente também nunca… É isso, a gente tá num país que… ficou velho rápido, né? Eu tava lendo os dados, assim, parece que… É isso, a gente conseguiu em 20 anos o que a França demorou, sei lá, 70 pra chegar numa idade, a gente ter muito mais gente mais velha do que jovem. E, cara, eu acho que é isso, a gente tá longe ainda, mas eu tenho visto também muito conteúdo de mulher mais velha que eu acho maneiro. E, cara, eu sou muito… Pra mim, a constância… Toda vez que alguém fala, assim… Porque a moda… Me falam, assim, eu tenho muito essa conversa de envelhecer e com as pessoas comigo assim… Ai, mas a moda para as pessoas mais velhas é horrível. As mulheres na moda não podem ser velhas. Aí eu sempre falo, gente, a constância. Sim, mas… E a constância? As pessoas falam, gente, Thaís, tem uma constância. Eu falo, gente, mas até a gente ficar velha, a gente pode ocupar. Mas eu não sei, eu sou muito otimista tem de que até vai agência melhorar. agora que é especializada em Tem influencers muitas. 50 a mais. Sim, Eu acho tem isso demais. Tem muitas. Tem uma jornalista que eu adoro, vocês deveriam chamá-la, inclusive, que ela é maravilhosa. Ela vai falar sobre isso muito melhor do que eu, que é a Silvia Ruiz. Que ela tem um blog no UOL, junto com você, né, Sim. Thaís? E ela fala sobre isso, assim, ela ocupa esse lugar e traz um monte de outras mulheres para falar junto com ela, de mulheres 50 a mais que estão aí, começando profissões novas. Eu acho que tem o tabu, o primeiro tabu a ser rompido é o da moda, né? Então, assim, vem a moda, aí vem a beleza, aí tem o trabalho. Que eu acho que eu vejo muito, e acho que esse é o meu grande medo, assim, e por isso que eu mudei tanto com 40 anos, que assim, putz, eu cheguei numa idade que você não muda mais de profissão, que você não pode fazer grandes guinadas na carreira, que se você não chegou num determinado ponto, você não sobe mais, ou você não muda mais. E Mas você já não pensa mais assim, né? eu acho que assim, Conscientemente, não. conscientemente não, mas assim, eu acho Nossa. que a gente é adestrada, Total. treinada pra achar que quando faz 40 acabou. Se você escolheu sua profissão, fez sucesso, ótimo, se não vai vir o Mark Zuckerberg ou alguém de 25 anos, vai ocupar seu lugar e vai subir. Mas aí a gente é assim desde os 25, né? Tipo assim, formei numa faculdade. Eu recebo, Lu, tenho 25 anos, você acha que é tarde pra mudar de carreira? Que carreira, 25 anos? Não tem nem carreira, amiga. Então, e aí tem histórias, tipo assim, uma que eu me lembro automaticamente, duas, da beleza. Mary Kay e a Estée Lauder. Que são duas mulheres que criaram impérios com mais de 50 anos. As duas criaram, elas começaram as empresas nessa idade. Então, tudo bem, elas são as Constanzas, né, digamos assim, da beleza. Mas, gente, eu sei lá, eu acho que basta estar vivo. Né? É muito louco. É isso que eu ia falar. Eu acho que essa é uma angústia. Por necessidade, talvez. Do mundo corporativo. É isso que eu ia falar. Eu acho que no mundo corporativo é muito cruel. Não que, de novo, não que a minha profissão não seja, mas eu acho, de onde eu olho com muito respeito e muita admiração para as consultoras de moda que vieram antes de mim. Assim, elas criaram, isso, assim, chegaram, tudo era mato, inventou um caminho, sabe? E eu não sei, eu posso fazer essa pesquisa depois, mas eu não acho que elas estão em descanteio, sabe? Elas estão pegando job que eu não tô. E eu acho muito justo. Então, eu acho que
talvez no corporativo seja ainda mais cruel, porque acho que o corporativo tem um lugar também de alimentar essa coisa, né? Quem vai subir primeiro, quem vai subir depois, e se você subir... E eu não posso falar pelo corporativo tanto, porque eu tô numa empresa de mídia, que as coisas são um pouco diferentes, embora até outro dia a gente também não visse mulheres 50 mais à frente das câmeras. E hoje a gente vê bem mais. Globo News, nos jornais da casa, a própria Fátima e etc. Mas sim, acho que tem ali, conversando com as executivas que estavam nesse nosso evento, eu vejo o quão difícil é para elas, e olha que a gente está falando de mulheres, muitas delas CEOs, assim, conversar sobre isso no mercado dentro das empresas. Por isso que quando elas estão ali juntas, num evento com mulheres e com iguais a elas ficam mais à vontade para falar desses desafios. Porque é isso, como que você se renova, né? Acho que na geração do TikTok, uma mulher que, ainda que seja presidente de um banco, que você vai pensar, não tem tanto a ver com o TikTok, mas sim tem, porque é todo o mindset de uma geração mudando, que são os potenciais consumidores. É muito. Não dá pra ignorar, né? Não, e elas se sentem muito, algumas delas, eu percebo, com medo de ficarem desatualizadas, sendo que a gente pode ser desatualizado aos 30, Sim. mas com medo do mercado as virem como mulheres desatualizadas. Uma coisa que eu sinto, assim, que é muito também da coisa do livro que eu escrevi, é que é isso, a gente não tem idade boa pra estar no mercado de trabalho, né? Você vem vindo, ai, você é muito nova, você parece muito nova pra esse cargo, você tem mesmo esse cargo? Nossa, achei que você era só estagiária. Nossa, como você ficou velha, como você é desatualizada. Nossa, você não vai saber mexer nisso. E tem a idade do quando você mãe faz no 30 meio. anos, eu lembro quando eu fui Você contratada. tá pensando em engravidar? Me pediram. Eu lembro que quando eu já tava na Marie Claire e aí tava uma grande marca de moda, uma revista chegando no Brasil. E aí, na época que as revistas eram ainda grandes, que a influência não era tão importante assim. E aí eu participei de um processo seletivo, me escolheram. E aí, na hora de eu começar, falaram, então, mas eu vou te pedir para ficar 2 anos sem engravidar. E na época, eu até estava pensando em ter filho, foi antes dos gêmeos. Depois eu conto pra vocês quem foi. Eu já sei eu, quem foi. eu fiquei tão revoltada É um com absurdo. aquilo. Eu, assim, vou Como te assim, pedir né? pra ficar 2 anos sem engravidar. E aí eu não topei, porque a empresa também era gringa. E os gringos, obviamente, não sabiam que o contratante aqui do Brasil estava fazendo esse pedido. E aí eles ficaram em pânico. E aí, pra piorar, falaram pra mim assim, não, então a gente vai te pedir 1 ano só. Eu falei, gente, eu não sei isso se eu quero legal. ser... Mas, nesse momento, eu sei que eu quero ser, mas eu não vou, assim, eu já sabia que não ia dar certo, entendeu? Porque alguém... as já pessoas entra com essa sentem cultura, à vontade, né? pra falar isso até hoje. E eu tô falando isso de uma coisa que aconteceu alguns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, mas isso continua acontecendo. Não, continua. Muito. E é isso. Então, nunca tem a idade boa, né? Porque 30 você vai ser mãe. Aí depois você começa a ficar velha, assim. Eu tenho cliente eu tenho cliente que fala exatamente isso. Fala, cara, até anteontem as pessoas falavam fofinha, bonitinha, bonequinha. Agora as pessoas viram pra mim e falam assim, deixa eu te explicar que você não vai entender isso que é de tecnologia, que é de computador. Eu falo, gente, eu dormi e acordei velha, sabe? E é um pouco isso. Não tem idade boa pra ser mulher no mercado de trabalho, né? Então, também... E eu, da minha, assim, né, eu não sou IBGE, mas da minha sensação de conversar muito com mulheres sobre trabalho, não tem um lugar pior do que o corporativo. O corporativo é muito cruel, né, nesse sentido, porque, de alguma maneira, você fica ali numa esteira um pouco, e aí todo mundo meio, assim, né, você tá no mesmo mercado, todo mundo mais ou menos se conhece, então também não é que dá pra brigar com uma pessoa e ir pra outra empresa, é todo mundo meio... Enfim... É bem ruim, eu acho. E eu acho que, enfim, deve ser realmente um imenso desafio envelhecer relevante na carreira, sendo ouvida e não tratada como uma velhinha fofa e... Eu concordo. Eu acho que tem algumas empresas que estão começando a mudar um pouco isso, então, na área de beleza. Então, você vê que tem mulheres líderes mais velhas ali, empresas nacionais, inclusive o Grupo Natura, etc. Mas eu começo a ver, e aí, sendo otimista igual você, Thaís, que acho que a gente nos resta otimismo, né? Porque, gente, a vida já é tão difícil. Não, mas é porque senão eu desisto, assim, tá tudo uma merda, nada melhorou. Eu falo, então, gente, vamos parar de brigar? Sei lá, vamos se conformar, viver essa merda, tipo... Mas eu vejo ali um pouco no mercado de tecnologia a ascensão de mulheres um pouco mais velhas e mulheres em empresas que
são empresas que não nasceram no Brasil, mas que tratam a mulher 40 a mais, e, gente, 40 a mais, assim, 40 a mais a gente tá nem na metade da vida, já é considerado, assim, imagina, de uma maneira diferente, no bom sentido, numa maneira igualitária, vai. Então, eu vejo amigas e colegas de trabalho ascendendo e tal. Sei lá, tem uma grande amiga que trabalha no Pinterest, que está ampliando a atuação no Brasil agora. E aí, ela já tem 40 e alguma coisa. Ela também é separada. E aí, ela estava pensando em congelar os ovos, porque ela queria ter um segundo filho, mas ainda não era o momento e tal. Aí, a empresa fala... você tá pensando, a gente paga pra você precisa de uma licença pra fazer isso. Aí uma mulher 40 e já, acho 44, 45, não sei exatamente a idade dela. Então, eu fico tendo a achar, não que essas empresas sejam perfeitas, mas eu tendo a achar que o mercado tá, por conta de muita gritaria, tá começando a mudar. E porque também as mulheres são muito competentes, né? Ficar sem uma mulher com a bagagem dela faz muita diferença dentro da empresa. Eu acho que eles estão começando a ver isso. Eu, por exemplo, na hora que eu tenho que contratar alguém, eu prefiro contratar, principalmente para postos de muita estratégia, mulheres mais velhas que eu. Eu tenho experiências excelentes com mulheres mais velhas, que eu vejo que no mercado só tem gente muito jovem e tal. O jovem sempre vai ter muita vantagem, né? Ele sempre vai ter muita oportunidade, mas eu vejo que tinha gente no mercado que estava sem emprego porque era mais velho, e eu tô falando no mercado de comunicação, e que se tornaram, assim, grandes lideranças ali dentro da Marie Claire, e que então, são essas pessoas que estão no meu lugar durante a minha licença, e eu vejo a diferença que é gente com bagagem. Mulheres que são mães também, assim, é outra coisa, é outra responsabilidade, né? Não sei, quase você se conecta só no olhar. Não, gente, não dá pra gente achar que bagagem é nada, né? Nossa, gente, bagagem é tudo. Sério. Eu gostei desse tom otimista pra terminar esse episódio, né? Reclamamos, quase choramos, mas olha... Tem um caminho. Eu tô animada. Eu acho o Domingos de Oliveira falava isso, né? Assim, envelhecer é uma merda, mas é a melhor alternativa. Eu tendo a achar que não, envelhecer não é uma merda. Envelhecer é legal, assim, E eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais a gente se dá o direito de ser mais livre, sabe? Sim, mulheres, total. Principalmente, né? De não ser mais a gatinha do rolê, né? De ser... tô de boa. Aquelas mulheres que sempre foram muito bonitas, assim. Eu vejo algumas, e umas sofrendo muito de não serem consideradas, mas de não quebrarem o rosto das pessoas na rua, sabe? Sim. Tem gente que sofre muito, e tem gente que fala, que liberdade, que bom não ser mais essa pessoa também, né? Eu posso aposentar essa persona, posso ser só eu agora. Não precisa ser mais a gatinha do rolê. E eu acho que é isso, a gente tem tão poucas liberdades como mulher, e eu acho que às vezes a gente não exerce as poucas que a gente tem, a gente deixa passar, a gente dá pros outros, assim. E eu sinto, pelo menos a cada vez que eu vou ficando mais velha, eu me sinto que eu me aproprio de algumas, assim. Então, eu tô otimista e eu espero, de verdade, que envelhecer para as mulheres seja também um pouco mais igualitário, né? Porque a gente fez uma conversa que é um recorte. Exato. Laura, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Gente, amei. Muito obrigada. Falar sobre os meus 40 anos. Quero ver ouvindo esse podcast, eu com 50, falando, tadinho, olha lá, ela cheia de... cheia de certeza sobre envelhecer. Mas enfim, foi muito legal fazer essa reflexão. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. A gente também amou. Obrigada, gente. Esse é o Projeto Piloto. Siga a gente nas redes sociais. Siga também Laura Marie Claire, que agora tá voltando de licença em breve, né? Daqui a um mês. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um beijo. Até. Este podcast foi produzido pela Tumpats.